Polícia investiga furto de fios de telefonia aqui na região. E ainda, homem é preso suspeito de matar homem em Cascalheira. Fiscais estão de olho em quem estaciona em local proibido. E a Chapada dos Veadeiros, que está ajudando no reflorestamento da Floresta Nacional de Brasília. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. O corpo de um homem foi encontrado hoje numa cascalheira no Parque Alvorada 3. Um suspeito do crime foi preso. De acordo com a polícia, Marcos da Silva, de 25 anos, assumiu que matou Justino Rodrigues dos Santos, de 46 anos. O corpo de Justino estava nesse local conhecido como Cascalheira. Marcos contou ao delegado que os dois eram amigos e haviam bebido. Se desentenderam e, depois de uma briga, ele cometeu o crime. Houve xingamento, houve empurrões. Ele aproveitou que a vítima estava bêbada, jogou dentro dessa poça d'água. E com as mãos, com a força dele, ele conseguiu afogá-lo. Marcos da Silva vai responder por homicídio duplamente qualificado. Segundo a polícia, a vítima não teve chance de defesa. A polícia investiga o furto de fios de telefonia aqui no entorno de Brasília. Além do prejuízo para as operadoras, esse tipo de crime prejudica quem usa os serviços de telefonia e internet. Quem nunca ficou sem sinal de telefone num momento importante? Ontem, antes de ontem, eu fiquei sem sinal 2 dias. Sem sinal para ligar, fazer mensagem, receber, qualquer coisa. Fiquei sem nada. E se ficar sem rede no celular já é ruim, imagina quem depende da internet para o trabalho. Como é o caso do Frederico, que tem uma lan house. 100% dos trabalhos que eu realizo aqui na empresa depende da internet. E sem internet não tem condições de trabalho. O sinal que você recebe pelo celular ou até mesmo pelo computador vem por esses cabos que ficam suspensos ou enterrados. Mas para os criminosos, esses fios só servem para retirar o cobre. De acordo com a polícia, eles escolhem locais isolados como esse e de pouco movimento. Eles sobem nos postes, cortam esses fios, esses cabos de telefonia, enrolam e levam para casa, onde eles usam geralmente tambores para queimar e separar o cobre dos outros materiais. No caso mais recente de furtos de fios telefônicos, a dupla foi audaciosa. Eles usavam uniformes e se passavam por técnicos para poder praticar os crimes sem chamar a atenção. Os suspeitos confessaram que furtaram os fios no Distrito Federal e que venderiam o cobre para uma empresa de reciclagem. E esse tipo de furto já tem se tornado comum na região. Em junho deste ano, nós mostramos os transtornos enfrentados pelos moradores de Novo Gama e Lusiânia. Foi um dia todo sem sinal de rede para fazer ligações ou usar a internet. Na época, a polícia conseguiu recuperar o material antes de ser revendido. A gente busca apurar os casos específicos que são comunicados pelas empresas e buscar, através de pessoas que trabalham, que sejam conhecidas na cidade, que trabalham com esse material e que sejam receptadores dessa mercadoria. A pena por furto é de 8 anos. Já a pessoa que compra pode responder por receptação e a pena pode chegar a 4 anos de prisão. Veja a seguir a dificuldade para conseguir vagas de estacionamento no centro de Lusiânia. E ainda, ônibus que transporta passageiros do aeroporto de Brasília para Goiânia é apreendido por irregularidades. 7h21. A gente volta já. Estamos de volta e olha só, estacionar no centro de Lusiânia é algo complicado. Tem lugar ali que é proibido e está na mira dos fiscais de trânsito. Muitas vezes, a dificuldade em conseguir uma vaga vira desculpa para parar em local proibido. Na Rua do Comércio, o fluxo de veículos é grande durante todo o dia. Estacionar é quase impossível. Já rodei 2 vezes aqui, não estou encontrando. Vou ao mercado, não encontro a vaga. Há 2 meses, uma mudança na Rua Coronel Antônio Carlos reduziu ainda mais as vagas na região central. E mesmo com as placas, tem gente desrespeitando. As pessoas insistem em cometer infrações. E, infelizmente, nós temos, depois da fase de campanha, hoje nós estamos autuando.
A multa para quem estaciona em local proibido é de R$ 130 e soma 4 pontos na carteira. É infração média. Assim como estacionar em vaga prioritária, aquela dedicada a idoso ou deficiente. Agora, estacionar na esquina ou então em frente a rampas de cadeirante é infração leve. A multa é de R$ 88 e soma 3 pontos na carteira. Estacionar em cima da faixa de pedestre é infração grave. 5 pontos na carteira e R$ 195 de multa. Para não pesar no bolso na hora de estacionar nas ruas mais movimentadas, é melhor rodar um pouco e ter paciência. É muito difícil, às vezes tem que rodar muito, tem que fazer mais no estacionamento, né? Tá muito pouco, né? E olha só, um ônibus fretado por uma companhia aérea para levar passageiros do aeroporto de Brasília para Goiânia foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Anápolis. O ônibus estava sem licença e sem placas. A viagem, que começou às 4h50 da manhã dessa quinta-feira em Cuiabá, deveria terminar às 7 horas em Goiânia. Mas, por causa do mau tempo, o avião pousou em Brasília, a 200 quilômetros da capital. Assim que chegaram ao aeroporto de Brasília, os passageiros foram informados de que a viagem para Goiânia seria feita em um ônibus. A companhia aérea, então, contratou uma empresa para fazer o transporte das 42 pessoas. Mas assim que o veículo passou aqui pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, ele foi abordado. Chamou a atenção o fato de um veículo novo como esse estar sem as placas. E quando os policiais foram checar os documentos, mais uma surpresa. O ônibus não tinha licença da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para fazer o transporte de passageiros. Primeiramente, a empresa tem que estar cadastrada na ANTT, aí depois ela está cadastrada, ela tem que solicitar uma autorização de viagem para fazer esse trajeto, porque é um transporte interestadual, e aí só depois, com a licença na mão, com essa autorização na mão, que ele pode fazer o trajeto. O atraso na viagem prejudicou quem tinha compromisso marcado. Além de termos crianças, idosos nesse voo, que são muitos, nós temos médicos aqui que estavam programados para fazer cirurgia, empresários com negociações milionárias, outros com eventos particulares, familiares. Todos nós que estamos aqui, cada um teve um prejuízo diferente e grande, porque ninguém sai, por exemplo, nós de Cuiabá, para vir passear nessa época aqui em Goiânia. Eu até que gostaria, mas eu vim a negócios. O meu prejuízo, assim como de tantos outros aqui, é muito grande, infelizmente. A ANTT providenciou o transporte para levar os passageiros até Goiânia. Os custos vão ser cobrados junto com a multa para a empresa de ônibus. A companhia aérea Azul disse que o ônibus fretado pertence a uma empresa devidamente habilitada e credenciada para transporte de passageiros. No entanto, para viagens interestaduais, os passageiros precisam estar cadastrados juntos à ANTT, o que é de responsabilidade da empresa dona do ônibus. A Azul afirmou que cumpriu com o compromisso de levar os clientes ao destino final. Nós não conseguimos contato com o dono do ônibus apreendido. Em instantes, no Jardim Gá, a área está pegando fogo e ameaça a estrutura de casas. E ainda, sementes da Chapada dos Veadeiros estão sendo usadas no reflorestamento da Floresta Nacional em Brasília. Agora 7h27. A gente volta já. Moradores do Jardim Gá, no Parque Estrela d'Alva 9, estão assustados. Está pegando fogo embaixo da terra. É um fenômeno natural, mas que está comprometendo a estrutura das casas que ficam perto da área. Tem só 4 meses que as rachaduras começaram a aparecer na casa da Maria. Mas nesse pouco tempo, os estragos já são muitos. As portas e as janelas não fecham mais. E olha só esse espaço entre a parede e o piso da sala. A situação é a mesma em pelo menos outras 3 casas. Todas elas ficam em frente a esse terreno que começou a pegar fogo sozinho. O incêndio acontece por baixo do solo. De cima, a gente só vê a fumaça e a vegetação devastada. Começou por uma fumacinha, um pouquinho de fumaça. Aí desse pouquinho de fumaça, aí foi aumentando. E o cheiro também muito forte, aí foi aumentando e foi desabando. O fenômeno é natural, um acúmulo de matéria orgânica que produziu gases embaixo do solo e entrou em combustão. Segundo moradores, era na área de pântano, e aí com o acúmulo de matéria orgânica foi acumulando esse tipo de vários gases. E um desses gases é o metano,
e ele, por sua consequência, né, por efeitos bioquímicos e tudo, ele pode acontecer exatamente a queima do solo, né, e da vegetação do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há nada que possa ser feito de imediato para parar o fogo. Mas para evitar acidentes, as pessoas precisam ser retiradas das casas o quanto antes. A gente vê que é evidente que existe exalação de gases inflamáveis, também tóxicos. A única coisa que eu tenho medo é que ela caia, né, com a gente aqui dentro, porque nós não temos para onde ir. Nós procuramos a assessoria de imprensa da Prefeitura de Lusiânia para saber o que será feito com as famílias que estão nessa área de risco, mas não tivemos retorno. E hoje nós vamos mostrar que o trabalho de recuperação do Cerrado da Floresta Nacional do DF vem lá da Chapada dos Veadeiros. Para entender todo o processo, viajamos para a Chapada dos Veadeiros, a 220 quilômetros de Brasília. A gente viu o sofrimento que foi o grande incêndio da Chapada. O mesmo lugar que foi tão destruído também guarda uma preciosidade. Aqui foi feito um primeiro experimento de recuperação do cerrado há 8 anos. Está com 6 anos, olha o tamanho, né? Daqui mais 6 anos vai estar umas árvores imensas. A ideia foi do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, junto com os coletores de cooperativas, recuperar as áreas desmatadas, semeando. E olha o tanto de semente que fica aqui. Valdomiro, vamos mostrar isso? Olha aqui. Né? É tudo isso que está aqui? Tudo isso. Né? Aqui a gente chama de ouro cerrado. Né? Você vê que a gente não gastou nem meia hora, a gente conseguiu essa quantidade de sementes. O trabalho dos coletores de sementes é pesado. Começa em março para terminar antes das chuvas. Este ano, eles começaram a vender as sementes. O quilo custa de 20 a 150 reais, dependendo do tipo de semente. Sacos e mais sacos de sementes nativas, prontas para semear o cerrado por aí. Só aqui tem pelo menos 30 espécies de sementes. Essas vão direto para Brasília. Onde tiver vegetação comprometida, elas vão ter vez. Isso aqui, ó, é cerrado vivo. De volta para nossa Flona. Essa parte da floresta que foi queimada nos últimos anos está recebendo as sementes da Chapada. Foi uma pesquisa da Universidade de Brasília que concluiu isso. O projeto Restaura Cerrado. Restaurar o cerrado gastando menos dinheiro e também recompondo as várias formas de vida, os vários tipos de plantas possíveis. Esse trabalho de recuperação, né, mostrando que um lugar que já sofreu bastante com isso, com as queimadas, conseguiu ali de uma maneira se organizar para ajudar outro local que também passou pelo mesmo problema, que é o caso da Floresta Nacional de Brasília. E o Jornal Anhanguera, segunda edição, fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!